Mais uma vez estamos de volta após um breve intervalo e voltamos ainda com a mesma questão que nós havemos colocado sobre a obrigatoriedade de cumprir uma certa doutrina. E enquanto falávamos, tivemos aqui a intervenção do pastor Maravilha, que estava mesmo a falar em relação ao dízimo como um dos exemplos para questões doutrinárias. Pastor Maravilha, pode continuar com a explanação que estava a trazer, porque é algo que interessa mesmo aos telespectadores. Estava eu a dizer que a nossa doutrina deve estar alicerçada na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada recomenda ao crente a dizimar. E este dízimo não beneficia só a igreja. Porque nós sabemos que muitas das vezes as pessoas perguntam: eu estou a dizimar, para onde que vai esse dinheiro? Mas esquece que encontra a igreja limpa, encontra a energia paga, encontra a própria palavra de Deus a alastrar-se através do dízimo. Então, o dízimo não é estatutário, não é doutrinário, é bíblico. Muito obrigado. Ficou aqui a dica que o dízimo é bíblico, como se dizia que toda doutrina tem que ter base bíblica, e temos aqui esse exemplo. Vamos ouvir o nosso amado evangelista Elias para nos trazer um pouco sobre a doutrina. Será que é obrigatória? É obrigatório o cumprimento da doutrina? Eu penso que doutrina, como estava falando o nosso amado maravilhado, toda doutrina é ensinamento, todo ensinamento que está ligado com a palavra de Deus é obrigatório. Assim como é obrigatório o cristão temer a Deus, não matar, não furtar, essa expressão, essa lei que diz não furtar, envolve dízimo. Sim, é obrigatório dar os dízimos, não no sentido para pagar Deus, porque os dízimos pertencem a Deus, décima parte, pertence ao Senhor. Até o salmista diz: que darei ao Senhor pelas bênçãos que me tem feito. Nós temos que amar a Deus com tudo que nós somos, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. É obrigatório, sim. As doutrinas são obrigatórias, mas não significa que conduzem-nos, quer dizer, não significa que é um ponto de salvação. Okay. Sim, não é um ponto de salvação. Eu posso dar dízimo, sim. É um teste de que você é um homem que já foi transformado pela graça do Senhor. Assim como eu não posso roubar, não posso mentir, então também o mesmo Deus que diz não furtarás, é o mesmo que também está a dizer devolva os dízimos. Devolver significa não te pertence. Então, doutrina nos ajuda a nós a estarmos ligados com a palavra de Deus, se é fundada na palavra do Senhor. É obrigatório. Muito obrigado. Profeta Rei Davi, estás a falar aqui de doutrinas e é uma questão que se levantou, que se repetiu. Os dois pastores, o pastor Maravilha, assim como o evangelista Elias falou sobre a questão do dízimo. Muito obrigado. Profeta Rei Davi, estás a falar aqui de doutrinas e é uma questão que se levantou, que se repetiu. Os dois pastores, o pastor Maravilha, assim como o evangelista Elias falou sobre a questão do dízimo. Qual seria a mensagem que teria para... Primeiro, será que a sua igreja aceita o dízimo ou não aceita? Se é que aceita, qual é a mensagem para aqueles que na sua doutrina não incluem lá o dízimo? Amém. Hoje estou muito feliz. Estou com o meu cota maravilha aqui. Estamos a falar a mesma língua. É uma bênção. Amém. Dízimo é a realidade, meus irmãos. Hoje em dia nós estamos a ficar mais pobres porque não queremos dizimar. Amém. Amém. Eu concordo, porque nas coisas, aquele que é ser humano tem pagado dízimo, mesmo que não vá na igreja. O mundano paga na barraca, está a pagar o quê? Dízimo, salário. Aquele que não vai naquele que não paga dízimo, no fim do mês, basta chegar que hoje é dia 30, está para sair salário, a criança cai doente, a pessoa vai pagar dízimo onde? Na farmácia, no hospital e no curandeiro. Aquilo que nós pagamos lá é o quê? É dízimo. É ordem de Deus aquilo ali. Mas aquele que está na pressão de Deus, paga na casa de Deus. É a lei, mas aquele que compra, eu digo às vezes, mesmo que você não faz, tira aquilo que você tem para entregar a Deus. Isso é a lei. Porque o próprio Provérbio 13, versículo 8 diz: o resgate na vida de cada um são as suas riquezas. Eu, meus irmãos, no ano passado eu saí aqui, fui para as irmãs, não disse nada, vou visitar uma puta. Quando cheguei no Ministério Divina Esperança, no apóstolo Lourenço, eu marquei a audiência para acusar que o valor que se parou não conseguiu, nesse mundo inteiro. Mas eu fui tirar dinheiro
no tempo no fim do culto, transferir dinheiro para aproveitar o quê? A oração. Quando o homem de Deus orou para mim, aquele dinheiro que eu transferi para mim, senti algo que eu teve sonhos, revelações à noite, e sonhei enquanto estou com aquele apóstolo a conversar com ele. Naquilo eu me senti muito feliz. Quando voltei para aqui, todos os feiticeiros que estavam comigo no clube da minha oração já fugiram. Mas através do quê? A oração daquele homem, para apanhar aquela oração, deveria tirar o quê? Qualquer coisa para mim. A Bíblia diz, não vai na casa de um servo de Deus com a mão abanada. É mau, não é bom. Vai com qualquer coisa para apanhar o homem de Deus, colocar a sua mão através daquilo ali. Amém? Um tempo, em 2000, não sei quando eu sofri aqui, vivia aqui na Sina Açúcar, mas já apareceu uma pessoa, eu atendi, muitos de Deus me disse, fala com ele, tira qualquer coisa, Deus vai abençoar. Tirou 500 mil, orei por ele. As pessoas levantaram, era para o bilhete, até foi mandado. No outro mês ele voltou, aquela moça, disse, Senhor, o que você fez para mim? Já me promoveram, eu não sou de nada, agora sou diretor de uma escola. Ele disse, aquele dinheiro que você tirou é que te fez subir. Então, nesse momento, nós estamos a sofrer porque não sabemos como dizimar. Por isso, esse mucuba hoje em dia está a cegar, porque todo jovem não quer dizimar, só quer dizimar na barraca. Obrigado. Muito obrigado, profeta Rei Davi. Estamos ainda dentro do nosso tema sobre doutrinas. Essa é uma brecha que nós encontramos para desenvolvermos um pouco mais. Mas eu queria ouvir o pastor Bruno. Pastor Bruno, concorda com essa doutrina em que para falar com o pai espiritual tem que pagar algum valor? Essa questão até pode ser um pouco polêmica, porque sim. Pode ser um pouco polêmica por duas razões. Primeiro, porque expõe de que, qual é a natureza desse servo de Deus. Porque eu aprendi, meu pai espiritual me disse, quando você quer ser grande espiritualmente, tem que ser como um homem que tem muitas lojas. Uma loja em Nhambane, uma loja na Beira, você todo momento fica expandido, porque as suas atenções estão sobre muitas coisas. Mas quando você só fica confinado num sítio, você fica pequeno espiritualmente. Mesmo um pai, quando tem filhos fora, o seu espírito fica conectado. Tanto que quando acontece uma coisa lá fora, mesmo o filho que está em Cabo Delgado, ele aqui sonha. Ele diz, meu filho não está bem, já viu? Então, como é que essa pessoa não consegue sentir que tem alguém que realmente quer falar comigo e não tem dinheiro? Estamos a falar de pessoas espirituais. Eu logo vejo que é pequeno. Porque eu já visitei um homem. Eu saí daqui para a Beira visitar um homem. Um homem de Deus. Eu ia lhe honrar. Quando lhe encontrei, disse que eu não estava conseguindo sair. E ele estava a falar com o rapaz dele que não estou a conseguir sair porque tem alguém que está a vir aqui. E que quer muito me ouvir. Eu cheguei. Está a ver que conexão é essa? Então, muitas das vezes nós nos perdemos porque nós estamos aí por causa das coisas que nós vimos. Temos que ser espirituais. Essa revelação tinha que ser antes. Abraão foi abençoado primeiro e depois é que deu o dízimo. Esse é o princípio. Muito obrigado. Temos aqui muitas mãos levantadas. Quer dizer, o assunto está mesmo quente. Caro telespectador, continue ligado à ADI Filadélfia TV. Havendo voltar ao pastor, ok. Antes de irmos para o nosso evangelista Elias, vamos ouvir a insistência do pastor e eu vou trazer a questão um pouco mais clara. Trata-se de cachê, um valor não abaixo de 50 mil meticais, para falar com um homem de Deus. Será que essa doutrina Deus aprova? Vamos ouvir ainda o profeta Davi, depois vamos para o pastor Maravilha, depois... Sim, mais uma vez. Pode olhar a câmera número 1. Nesse mundo estamos num ponto de parte, estamos no último, mas nós estamos no último. Isso é real. Por isso, nesse mundo, quando eu sou pobre, Deus não gosta. Nesse mundo, nós aqui no Cuba estamos pobres porque não vivemos na doutrina certa. Porque, papai aqui falou das cadeiras que estão nas igrejas. Hoje em dia, você sai daqui para Maputo, há que entrar na igreja Divina Esperança. Pelo menos onde você pisar, não tem como pisar. Sente vergonha quando disse altar aquilo ali, não tem como você chegar naquele altar ali. Porque altar aqui, tudo é luz. Aquele luz é por causa do quê? É de dinheiro. Tela que está, não é tela para brincadeira. São coisas que nem vale a pena. Mesmo aqui que estamos aqui, esse que está aqui, gastou esse dinheiro aqui. Será que roubamos isso aqui? Precisamos de dizimar para o homem de Deus ter dinheiro para conseguir comprar essas câmaras aqui. Hoje em dia estamos felizes. Até o pastor aqui precisa mais de investir em muitas coisas. Esse dinheiro há de sair aonde? Não é do emprego dele, mas sim devemos saber como andar o homem de Deus.
Eu nisso aí ninguém me tira nas coisas. Eu nesse momento estou pobre, não sou pessoa, porque ainda não estou a influir finanças. Eu tive vergonha ontem sair para no hospital. No hospital precisamos de visita no hospital. Estão lá pessoas de qualquer maneira. Mas eu saí em casa a pé porque não tinha dinheiro de chapa. Fui lá, cheguei lá, visitei. Teve vergonha porque não levei banana. Isso é o quê? É palhaçada para mim, significa ainda não sou nada. Ainda sou pobre, isso não pertence Mas, para você. profeta, a insistência é levar dinheiro, ter um cachê, dizer, para falar com o homem de Deus, tem que pagar 50 ou 100 mil meticais. Então, Acha que essa doutrina encaixa-se? Espera, Mila, nesse mundo existe uma graça que se diz impactação. Isso, aquele que tem dom profético, entende o que é impactação. Quando chegar naquele que é homem de Deus, preparado por Deus, você dar oferta, ele colocar a mão para você, a sua história muda. O nosso problema é que nós não percebemos. É por isso que eu disse, pastor, às vezes eu não gosto, porque às vezes você me junta com pessoa que pode discutir coisa que eu não estou. Então, nesse momento, às vezes, é por isso que estamos a ver, chega, às vezes sai nervos, porque você discutir com coisa que é a verdade, ou para discutir, que isso já cria estresse. Obrigado. Muito obrigado, profeta. Vamos ao nosso evangelista Elias. A questão é a mesma, sobre o cachê. Há igrejas que têm doutrina de pagar cachê para falar com o homem de Deus e que o valor já é estipulado, porque uma coisa é você preparar um envelope em casa, dizer, vou abençoar o meu Deus com tanto. Mas outra coisa é dizer, para falar comigo, o valor é X. Se você tem abaixo daquele valor, não fala com o homem de Deus. Ok. É assim. Primeiro eu vou ler no livro de Mateus, capítulos 10, versos 40, a respeito de ofertas ou presentes ou qualquer coisa, qualquer recurso para um pastor ou um ministro de Deus. Quem vos recebe a mim, recebe e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. 41. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Amém. Só que não para aqui. Quem recebe o justo, no caráter do justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Aqui, nesse texto, Deus está a mostrar sequências de ofertas para pessoas fiéis a Deus. Não tem nada a ver com dízimo este texto. Esse texto está a dizer o seguinte, por exemplo, eu sei que o nosso querido irmão, nosso pastor aqui, Ebenezer, ele é servo de Deus. E para eu vou dizer, não, acho que ele precisa de uma cama. Eu posso comprar de uma forma voluntária, sem que ele saiba, dou ele como presente. Mas eu começar a exigir alguém me pagar dízimo, porque eu sou profeta, aí você estará agora a ser falso profeta. Amém. Porque um falso profeta é aquele que quer estar acima de Deus. Deus disse que os dízimos é para o tesouro, quer dizer, ele fica na igreja. Até o próprio pastor tem que também devolver os dízimos. Amém. Por que não pode devolver? Agora, como é que eu vou pedir? Você vai me orar, eu vou te dar dinheiro porque você me orou. Automaticamente eu estou diante de um falso profeta. Ele quer me explorar. Agora, a Bíblia não fala de exploradores. Deus não é explorador. Dízimo, o que é dízimo, na verdade? Se é 10 meticais, tira o metical. Põe ali. O pastor também vai tirar o número metical, põe lá. Então, a missão, a estrutura da igreja vai tirar uma parte para o pastor. Não só ele, mas os outros pastores também. É mais ou menos isso. Então, e outra coisa que eu queria dizer é o seguinte. Temos que ter muito cuidado. Nos últimos dias, o Deus do mundo é o dinheiro. Amém? Os ministros que eram ministros de Cristo estão a se tornar ministros de dinheiro. Para mim, tenho duas características para mostrar falsos profetas. De acordo com Isaías capítulo 8, 16, que fala, a lei é testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca haverão alma. Quer dizer, se você não tem testemunho de Jesus e não guarda a lei, os 10 mandamentos, é um falso profeta. Por exemplo, como é que um profeta de Deus estipula um preço? Nós queremos levar também a ideia dos brasileiros, que os profetas estipulam preços e começam a massacrar os inocentes. Por que Jesus Cristo se destacou diferente com os judeus? Lembram-se que a viúva trouxe uma pobre moeda e os judeus que eram tão ricos que exploravam a população? Eles disseram o quê? E Jesus disse o quê? Desculpa. Jesus disse, esta viúva deu mais que todos vocês. Amém. E aqueles burladores, falsos profetas ficaram ofendidos por exploravam as pessoas com a fé deles. Então, eu só queria dizer o seguinte. Eu posso dar um presente a um pastor. Quem sabe se no próximo programa eu vou dar o presente ao pastor
Ebenezer, vou trazer. Mas não porque estou a dizimar, mas porque é uma oferta simples, porque em reconhecimento como servo de Deus e como alguém que faz a obra do Senhor. Agora, dízimo é a 10ª parte do Senhor, não é tua parte. Eu não dizimo para Deus me abençoar. Eu dizimo porque já estou abençoado. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado. Essa é a intervenção do nosso amado evangelista Elias. Vamos ouvir o pastor Maravilha. Assunto cachê dentro da doutrina. Como é que podemos enquadrar isso? Eu quero dar graças ao bom Deus, porque eu acho que estamos num momento certo e sério. Amém. Que os pastores, ou homens de Deus, devem compreender e entender. Porque aqui há coisa que não se percebe. Dízimo é a 10ª parte de Deus, porque você tem 100, tira 10, fica com 90. É dízimo. Tem ofertas que são bíblicas, podem ser dadas essas ofertas. Também tem ofertas alçadas, que são ofertas de sacrifício. Agora, se você, como homem de Deus, esquece a palavra de Deus que diz: tudo é Deus, é de graça. A palavra de Deus é de graça. A cura é de graça. O Espírito é de graça. Para onde que vais? Se esquece disso. Mas nós estamos a dizer que temos que ensinar o povo a salvação. Temos que sair daqueles Rudimentos. becos, até eu digo, são becos sem saída que nós entramos. Para a salvação. Porque há um problema. Há pessoas que estão no altar e que não estão salvas. Estão a fazer comércio. Vender a palavra de Deus. A palavra de Deus não se vende, queridos. Este que vende a palavra de Deus precisa de salvação. Precisa de ser orado. Precisa de ser evangelizado. Para que este tome o outro rumo. Por quê? Porque é aquilo que acabou de dizer o evangelista, o pastor e todos nós aqui falamos. O que é bíblico. Se tu das com a mão direita, a mão esquerda não pode saber. Agora, se você é dito um preço, significa que não há nada de esquerda e direita e não há nada de dar voluntariamente. Amém. Amém. E eu vou recorrer à minha língua. Eu gosto muito da minha língua materna. O pastor Josa vai traduzir. Upa kunemu faro kunounza roupa fácil. Dar com alegria traz bênção. Amém. Eu não posso dar com o coração apertado, meu querido. A Bíblia, sabe? Nós temos que seguir a Bíblia. Eu só estava aqui a dizer, queridos, vamos seguir a Bíblia. Somos homens de Deus, sim, mas o problema, e deixa-me dizer mais, pastor Josa, nós, pastores, há pastores que não têm vocação, não têm dom, são ambiciosos, correm para ser pastores. Por quê? Tem falta de emprego, quer ser pastor para ter dinheiro. Tem pessoas que até compram lugares nas igrejas, não têm humildade suficiente, estão longe da sabedoria de Deus. Mas eu digo mais, procurem a sabedoria de Deus em oração e na leitura bíblica, porque esses precisam também de salvar. Muito obrigado. Esta é a intervenção do pastor Maravilha. Parece que o profeta quer insistir alguma coisa, podemos passar para outra questão. Sim, o profeta quer insistir. O debate está mesmo aberto, caro espectador, como está a acompanhar, vai deixar seus comentários na nossa página oficial, que é ADI Filadélfia TV Mocuba. Deixa lá seus comentários, deixa lá também os seus pontos de vista em relação a esta questão que estamos aqui a debater. Mais uma vez, profeta, tenha bondade. Eu estou muito feliz com esse programa aí, mas há uma coisa que agora estou a descobrir, que esse Mocuba está a acontecer por causa de nós mesmos, pastores, que estamos, porque não sabemos como salvar as pessoas. Hoje estou a descobrir alguma coisa. Eu, na semana passada, me chamaram como profeta que saiu de Malawi para lá, porque disse, chega lá, que você é problema, você está tendo tudo, mas existe o medo que tem em você. Para com medo. Mas hoje eu quero acabar o meu medo aqui e vou dizer a verdade. É por isso que nas igrejas estão cheios de jovens bêbados lá nas igrejas. A culpa é de vocês, pastores, porque não têm a graça de orar para libertar aqueles bêbados que estão na igreja a beber.
Então, hoje, aqui no Cuba, eu vou pedir para vocês que são pastores, vamos ajudar o povo. Eu fiquei muito chateado quando cheguei no Maputo, que Bolsa fez condomínio de jovens. Nunca fez condomínio de jovens. Hoje a Chapo está fazendo condomínio de jovens. Todos esses jovens, será que todos os jovens estão no Maputo? Aqui no centro-norte não tem jovens. Por isso estamos a ser escravizados, não sabemos orar. E vocês, meus pastores, estão a entupir os jovens, não saber como orar. Vamos tirar dinheiro para estarmos livres. Maputo, os jovens estão bem porque estão livres. Vocês, jovens, abrem o olho. Esses papais estão nos matar. Desculpe. Eu falo, parece que estou sangrando, mas estou sangrando, estou a falar a verdade. Vamos sabermos como orar para as pessoas, salvarmos as pessoas. Por isso vocês falam mal dos profetas. O profeta, quando você apanha, profeta, Deus abençoa a boca dele. Aquilo que sai na boca do profeta é a verdade. Então, por isso, dissemos isso aqui. Muito obrigado. Isso hoje estamos a dizer. Obrigado. Muito obrigado. O programa está imperdível. Vamos, mais uma vez, amado Elias. Eu sei que aqui há uma insistência e nós queremos mesmo que o telespectador lá em casa fique bem claro em relação a tudo que está acontecendo. Ok, primeiro vou refutar. A voz do povo não é o profeta. Ok? Sim, hoje em dia. Para mim, eu creio que quando Jesus Cristo morreu na cruz e depois enviou os 12 discípulos, e os 12 discípulos foram martirizados, e o último que morreu, o velho João, quando morreu, de lá até hoje, o profeta que nos guia e nos conduz tem que ser um profeta que está ligado com a palavra de Deus. Eu não nego de que pode existir profeta nos últimos dias de Deus. Não nego. Mas eu nego que esses profetas, o principal ensinamento de um profeta não pode ser dinheiro. Por exemplo, eu vou abrir um texto. Vou continuar no meu contexto. Mas o que significa esse livro de João? Vejam lá se aqui há possibilidade de dinheiro envolver na nossa salvação. Primeiro, dizimo eu dizimo. Sou dizimista. Amém. Posso não ser perfeito, mas eu faço o meu esforço para devolver os dízimos. Devolver, porque pertence ao Senhor. Deus seja louvado. Mas eu não busco salvação através de dinheiro. João 3,16. Parece que não é dízimo. Mas se não é dízimo, se a Bíblia aqui diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deu esse dar seu filho. É dízimo. É a 10ª parte dele. É a parte mais preciosa de Deus. Porque o dízimo é a parte mais preciosa. Aqui diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por meio dele. Significa, Deus não enviou Jesus para matar os que prostituem, os que roubam, os que mentem e os que não devolvem dízimo. Não. Enviou o seu Filho para os que não roubam, para os que roubam, os que matam, tenham acesso à salvação, ao se arrependerem pela graça. Eu quero Maravilha. pedir o nosso evangelista para ler João 10:11. Obrigado. João 10:11. Sim. Enquanto vai se procurar o livro de João 10:11, Sim, já dizer que encontrei. estamos aqui, mais uma vez, atualizando que estamos aqui num debate pacífico, num debate em que queremos encontrar soluções para ajudar aos nossos irmãos que nesse momento precisam dessa palavra. Vamos. Podemos ouvir a leitura bíblica. Porque as coisas, eu quero frisar, as coisas de Deus se fazem pela Bíblia. Graças a Deus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Glórias a Deus. Precisamos de falar coisas aqui? Hã? Para um bom entendedor de uma matéria. Nós estamos a dizer que em Deus as coisas são grátis. E se o mundo está perdido hoje, não é pelos pastores. Os pastores estão a fazer o que devem fazer. Mas o grande problema é esse, é de pessoas distorcerem. Porque há uma distorção da palavra de Deus. Há pessoas, eu falei aqui de pastores, que são pastores, enquanto não tem. Também tem profeta, porque as pessoas não sabem. Tem profeta de nome, adquirir nome. Dizer que é como na polícia. Há aqueles polícias que dizem, até a polícia prende, porque é fato polícia. É como esses profetas outros. Não tem, para ser profeta tem que ter dom profético. E o dom profético é guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não é espírito de ira, não é de guerra, é de calmia. E vamos mais.
Essa parte de dinheiro não precisamos de nós, somos crentes, não queremos dar volta. Jesus, quando encontrou pessoas a vender na igreja, fez o quê? Ele deu corrida, logicamente, de sangue aqui. Então é preciso perceber que as coisas de Deus têm coisas que algumas pessoas estão fazendo, não tem nada a ver com Deus. E o que deviam fazer essas pessoas? O que custa-nos muito, a maior parte dos profetas, a maior parte dos como se chama? Pastores, evangelistas, não tem humildade suficiente de ver o erro e reparar o erro. Reparar o erro o quê? É você aceitar, aprender e converter-se. Porque, meu irmão, eu quero te dizer aqui, e em direito, nesta televisão, se você não converter, não entrar na Bíblia, cuidado. Muito obrigado. Vamos pular desta questão, porque vimos aqui muitas intervenções.